Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nós. Amém? Você que está em casa também, que o Senhor abençoe você. Continue falando ao seu coração, como tem falado ao nosso nesta noite. Eu quero convidar os meus irmãos, você também, amigo, que está em casa, abra sua Bíblia lá, na primeira carta de João, no capítulo 5. João, o apóstolo de Jesus, aquele que escreveu o Evangelho de João, escreveu as 3 cartas, 1ª, 2ª e 3ª João, e escreveu o livro do Apocalipse. Ele que aqui é motivado a escrever essa carta por conta das heresias que vem adentrando dentro das igrejas, e isso levou a escrever esta carta e destacando os elementos centrais da fé cristã para a igreja. Elementos esses que são santidade de vida, amor mútuo e doutrina correta de Deus e de Cristo. Isso é que motivou João a escrever essas cartas. Então nós temos aqui, no capítulo 5 de 1 João, a partir do verso 18 até o verso 20, que diz assim a palavra do Senhor. Eu estou lendo na NVI. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. Verdadeiro Deus e a vida eterna. Muito obrigado, Pai, pela tua santa e bendita palavra. Continua a falar aos nossos corações, que nada impeça o nosso entendimento de acordo com a tua palavra nesta noite. Destaca algumas coisas nesses 3 versículos que é muito importante para cada um de nós. E a primeira delas, que está escrita no verso 18, quando ele diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege. O que o Senhor está dizendo para nós aqui, neste versículo, é que temos a vitória sobre o pecado. Nós temos a vitória sobre o pecado. Quando nós decidimos pecar, é necessário nós termos esta compreensão, que pecamos porque nós decidimos pecar. Nós temos escolha. A partir do momento em que nós recebemos Jesus como Salvador da nossa vida, nós somos libertos da escravidão, do jugo do pecado. Por isso que precisamos sempre observar as nossas vidas e observar a palavra de Deus. Por exemplo, quando nós lemos lá em Romanos capítulo 8, 35, quando Paulo diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Nada pode nos separar do amor de Deus. Nem as aflições mais severas deste mundo não pode separar o crente do amor de Deus. Porque nós sabemos que o maligno usa essas situações, essas lutas, essas tribulações, essas angústias, essas perseguições, fome, perigo, espada, para nos afastar do nosso Deus. E o Senhor permite essas aflições para que nós possamos ser provados e aprovados na presença do Senhor, entendendo que nada destas coisas pode nos afastar de Deus, porque nós já o conhecemos. Nós temos Ele como Salvador da nossa vida e temos a convicção de que nós podemos enfrentar as nossas lutas, as dificuldades, sem pecar contra o Senhor. Nós podemos vencer
as dificuldades da nossa vida confiando em Deus, confiando na sua palavra, confiando na sua promessa. Para isso nós precisamos conhecer a palavra. Precisamos estudar a Bíblia, precisamos estudar na escola bíblica dominical. Você que está em casa e que faz tempo que não vem para a igreja, vem para a igreja. Vem estudar na escola bíblica dominical. Vem conhecer a palavra de Deus, venha conhecer as promessas de Deus, porque aqui nós podemos consolar uns aos outros, tendo a revelação da palavra de Deus através do estudo da palavra, que nos dá libertação. Por isso que quando nós olhamos para esse texto, verso 18, sabemos que nada pode nos atingir, o diabo não pode usar nada. Aliás, ele pode usar tudo, mas ele não vai conseguir atingir, não vai conseguir tocar naquele que tem a sua fé firmada em Deus, porque ele está livre do pecado. Sim, temos a vitória sobre o pecado porque podemos vencer as paixões deste mundo. As paixões deste mundo não nos atraem. As paixões deste mundo não ganham o nosso coração. Sim, porque o próprio texto de 1 João capítulo 5, verso 4 diz: o que é nascido de Deus vence o mundo. Aquele que está em Deus já venceu o mundo, e esta vitória que vence o mundo, a nossa fé, porque nós cremos que Deus tem preparado tudo para nós, cremos que Deus tem nos guardado, cremos que Deus tem separado para nós aquilo que Ele tem de melhor. Sabemos que podemos confiar em Deus e que as paixões deste mundo não nos dominam. Precisamos de muitas coisas que tem neste mundo, mas o nosso coração está guardado em Deus. A nossa prioridade é fazer a vontade do Senhor. Temos estas coisas, mas as coisas não nos têm. Podemos ter riqueza, mas a riqueza não nos tem. Esse é o segredo de termos o nosso coração firmado em Deus. Temos a vitória sobre o pecado, porque Deus nos capacita a agir de forma racional para não sermos subornados por este mundo. Nada pode nos comprar, nada pode fazer com que nós possamos avaliar a nossa vida e talvez abandonar algumas coisas que Deus tem nos dado para aceitarmos o suborno deste mundo. Não, o nosso coração está firme em Deus, a nossa alma está firme no Senhor, porque sabemos e cremos o que Deus tem feito para nos abençoar. Por isso que temos a vitória sobre o pecado, sim, porque podemos enfrentar as mais severas aflições, podemos vencer as paixões deste mundo, e Deus nos capacita a agir de forma racional, pensando racionalmente, agindo de forma racional, porque o nosso culto é o culto racional, não é o culto do coração. O nosso culto tem que ser o culto da mente. O meu coração pode me levar ou pode querer fazer com que eu faça algumas coisas que não agradam a Deus, talvez muitas coisas que não agradam a Deus, mas eu preciso agir de forma racional. O meu coração pede isso, mas a palavra de Deus diz que eu tenho que agir desta forma. E é assim que eu vou agir, e é assim que eu terei a vitória, e é assim que eu serei abençoado por Deus. Amém? Em segundo lugar, pertencemos a Deus para estar sob o domínio dele e não do diabo. Veja só o que diz o verso 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo está sob o poder do maligno. Ora, se nós podemos vencer o pecado e se nós temos a vitória sobre este mundo, então nós estamos sob o domínio de Deus. Somos criaturas de Deus, somos filhos de Deus, somos propriedade exclusiva de Deus. Sabe o que é isso? Significa que você não é dono de você mesmo. Significa que você não tem a sua própria vontade, mas a sua vontade é de Deus. Quando nós recebemos Jesus como Salvador e Senhor, nós, por opção, por escolha nossa, nós nos tornamos escravos do Senhor, servos do Senhor. Mas Deus já não nos chama mais de escravo. Deus já não nos chama mais de servos,
mas Ele nos chama de amigo, porque Ele nos fez conhecer todos os planos que Deus tem para nós, é assim que Jesus fala para nós no Evangelho de João. Mas mesmo sabendo que Deus nos trata como amigos, nós devemos reverenciar a Deus, amá-lo como Deus e nos submetermos à sua vontade. Por isso é que quando nós sabemos que pertencemos a Deus e nós devemos estar sob o domínio de Deus, porque vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. 1 Tessalonicenses 5:5. Por que nós não somos das trevas? Porque nas trevas está o diabo e os demônios. E aonde a área da minha vida que estiver em trevas, ali eu estou permitindo uma ação satânica. Mas quando eu entrego toda a minha vida, imagine que a sua vida seja uma casa, com quarto, sala, cozinha, banheiro, despensa, garagem. Imagina se você der toda a sua casa para Deus. O Senhor é dono da minha garagem, mas o Senhor é dono também do meu quarto. Ele tem total liberdade para agir na minha cozinha, na minha sala, no meu banheiro, na minha despensa, em toda a minha casa o Senhor é Senhor. Ele tem liberdade de entrar em todas as áreas e transformar todas as áreas. Aonde o Senhor entrar, ali está a luz do Senhor. E aonde está a luz do Senhor, não tem trevas. Aonde não tem trevas, não tem ação maligna. Por isso que nós precisamos compreender essa verdade. Nós temos que permitir a ação de Deus em todas as áreas da nossa vida, para que nós sejamos libertos cada vez mais da ação maligna, das trevas na nossa vida, e que nós possamos resplandecer a luz do Senhor. Só assim nós podemos ter uma vida abençoada. Efésios capítulo 5:18 diz: não se embriaguem com vinho que levem à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. Isso está concernente a 1 Tessalonicenses 5:5, porque se estamos sob o domínio de Deus, nós não podemos nos embriagar com as coisas deste mundo. Alguns leem o texto e pensam que é só bebida, mas não é só bebida, é bebida também. Mas é tudo aquilo que possa tirar o nosso equilíbrio, a nossa liberdade de estarmos na presença de Deus. Tudo aquilo que atrapalha a nossa comunhão, tudo aquilo que atrapalha o nosso culto a Deus, nós precisamos tirar essas coisas que nos embriagam, que tiram a nossa liberdade, que nos impede de estar na presença do Senhor, que nos impede de ter uma família abençoada, que nos impede de ter um culto abençoado, que nos impede de ter uma comunhão abençoada, que nos impede de ter uma vida santificada. Nós precisamos aprender pela palavra do Senhor que nós devemos encher a nossa vida com a presença do Espírito Santo. Permitindo, ouvindo e obedecendo a voz do Espírito. Sermos conduzidos pelo Espírito Santo. E, finalmente, a nossa fé. Temos vitória sobre o pecado, porque a nossa fé, ela é uma fé histórica e uma fé experimental. Uma fé histórica porque ela vem caminhando entre os séculos, mostrando a vida das pessoas e sendo registrado a transformação da vida das pessoas. Ela é experimental, porque você e eu experimentamos essa experiência que o Senhor se revela a nós. Eu lembro que um pastor pregando uma vez, ele disse, se reunisse todos os teólogos do mundo e falasse para nós, olha, jogue a Bíblia fora, porque nós descobrimos que tudo que está na Bíblia é mentira. De que não tem nenhuma dessas promessas que estão aqui serão verdade em nossas vidas. Então você pode jogar a Bíblia fora, você pode esquecer, porque tudo isso é mentira.
esse pastor disse, por mais que eles possam tentar provar que a Bíblia é mentira, ninguém pode mudar aquilo que houve no nosso coração e no nosso espírito. A convicção, a certeza, a revelação de Deus para nós. E é exatamente isso que o verso 20 diz. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e vida eterna. E isso não está só registrado, isso não está só nos nossos corações, mas há uma transformação de vida em nós. Há uma experiência pessoal de cada um de nós, daquilo que Deus tem feito em nossa vida e através da nossa família. Por isso que ela é experimental, porque Jesus não só nos apresenta uma ideia correta de Deus, ele nos torna capaz de perceber, de conhecer e de ver a ação de Deus na vida de cada um de nós. Por isso que cada um de nós, se eu der o microfone, cada um tem uma experiência verdadeira com Jesus e conhecendo a Deus. Jesus respondeu, você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Jesus respondendo uma questão, Felipe perguntando, mostra-nos o Pai? E Jesus dizendo, eu estou aqui, eu sou o Pai. Então, quando nós conhecemos a Jesus e nos aprofundamos no nosso relacionamento com Deus, nós podemos ver e perceber pessoalmente a Deus de maneira viva e ativa em nós. Por isso que nós podemos glorificar a Deus, com essa convicção, com essa certeza de que Deus nos dá a vitória sobre o pecado, sabendo que pertencemos a Deus, estar sob o domínio de Deus e não do diabo. E a nossa fé, ela é histórica e experimental. Cada um de nós experimentamos a presença de Deus. Por isso que nós cremos na sua palavra, cremos na sua promessa, porque ela salta as palavras deste livro, entra na nossa vida e transforma os nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor, pela tua santa e bendita palavra, que nos transforma a cada dia para crermos com convicção naquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Pai, nós te louvamos pela tua santa e bendita palavra. Agradecemos porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus que se revela a cada um de nós, um Deus que nos ajuda a vencer este mundo, ajuda a vencer este pecado e nos dá a convicção e a certeza da tua presença na nossa vida. Nós te louvamos agradecidos, no nome de Jesus. Amém.